Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos nesse momento te dar graças pelo privilégio que temos de estarmos juntos para estudarmos a tua palavra. Queremos nesse instante rogar a iluminação do Espírito Santo, a tua presença, possamos entender os assuntos que serão ministrados e que, ao entendermos esses assuntos, possamos aprofundar a nossa experiência pessoal com o Senhor. Por favor, fique conosco e nos dirija nesse estudo. É o que nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, minha gente. Então, na semana passada, nós estudamos sobre a Trindade no Novo Testamento, né? Já vimos a Trindade no Antigo, já falamos também sobre o Espírito Santo. Na semana que vem, vai estar conosco o pastor Agenilton, quase xará, né? Quase xará, e ele vai estar falando sobre o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade na Igreja Adventista. Um assunto extremamente importante, muito bom, para a gente entender como os nossos pioneiros, qual era a posição dos nossos pioneiros em relação à Trindade, como a doutrina da Trindade se desenvolveu, né, na Igreja Adventista, né? Esse é um assunto muito, muito importante, porque, na verdade, não somente a doutrina da Trindade, mas outras doutrinas também, elas tiveram, digamos assim, um período de desenvolvimento, né? Então, a gente vai entender melhor o que os nossos pioneiros pensavam, né? E qual o posicionamento da Igreja Adventista, né? Sobre o assunto da Trindade. Bom, então, agora a gente vai entrar no assunto de hoje, e eu vou estar falando sobre subordinação entre os membros da divindade, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a impressão, às vezes, que parece que o Pai é superior ao Filho e o Filho é superior ao Espírito Santo. Às vezes a gente pode ter essa impressão. Existe, sim, uma subordinação entre os membros da divindade, mas a gente diz que essa subordinação ela é funcional. Não é o que significa isso. Essa subordinação, ela tem que ver com as funções que cada um deles desempenha no plano da salvação. Então, a subordinação, existe uma subordinação do pai, ou perdão, do filho ao pai, mas é uma subordinação funcional. O Espírito Santo também subordina ao filho e ao pai, mas é também uma subordinação funcional. Então, nós vamos estudar isso a partir do livro do Apocalipse. A gente poderia fazer isso em qualquer livro da Bíblia, praticamente, mas a gente vai fazer a partir do livro do Apocalipse. E vocês sabem o quanto eu aprecio o livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse é, na verdade, o livro da Bíblia onde todos os livros da Bíblia se encontram. Para você entender Apocalipse, na verdade, você precisa saber um pouquinho de cada livro da Bíblia, porque ali todos os livros da Bíblia se encontram. Então, hoje, como assim, eu teria muitos textos para mostrar, eu preferi, então, apresentar em PowerPoint. Tá? Então, hoje eu vou utilizar uma apresentação, porque seriam muitos textos para a gente ir passando de texto por texto no Logos, então preferi que a gente acompanhe num PowerPoint. Então, está aqui, vou compartilhar com vocês. Está aqui o tema, subordinação entre as pessoas da Trindade. Isso aqui está baseado num artigo, e esse artigo eu vou colocar no grupo depois, a Trindade no livro do Apocalipse. Então, basicamente, as informações que eu vou estar passando para vocês agora, vocês podem depois encontrar nesse artigo e ler o artigo com calma, né, para entender melhor o assunto de hoje. Então, está aqui o nosso assunto, subordinação entre as três pessoas da Trindade. Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente pode entender a função das três pessoas da divindade? Veja, a Bíblia tem várias maneiras de se referir à atuação de uma pessoa. E uma maneira que a Bíblia faz isso é apresentando as funções de uma pessoa através de títulos, tá? E isso é muito comum quando nós estamos falando das pessoas da divindade. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte, nós vamos apresentar o que o Apocalipse fala sobre cada uma dessas pessoas da divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e qual a implicação disso, qual é a compreensão que a gente tem disso, tá bom? Os nomes no mundo antigo, eles estavam muito relacionados com o caráter de uma pessoa. Então, veja, quando uma criança nascia, o pai e a mãe colocavam um nome que iria representar o desejo que os pais tinham sobre o caráter daquela criança, né? Então, o nome, na verdade, nos tempos bíblicos, é a descrição do caráter, de certa forma, e os títulos também. Então, nós vamos aqui, rapidamente, passar quais são os títulos que o pai
recebe no livro do Apocalipse? Como é que o Pai é chamado no livro do Apocalipse? Então, existem diversos títulos que são aplicados ao Pai, e aqui você vê cerca de 120 títulos o Pai recebe em Apocalipse, tá bom? Mas desses títulos, Deus é o título principal. E a palavra Deus, na verdade, não é um nome. Você sabe muito bem disso. A palavra Deus não é um nome. A palavra Deus é um título. Então, mesmo quando a gente vai para o Antigo Testamento, algumas pessoas dizem o seguinte: não, Deus tem um nome no Antigo Testamento. Tá, então qual seria o nome de Deus? As pessoas dizem: não, é Jeová, ou é Iavé, ou Javé, se você aportuguesar. Na verdade, isso não são nomes. Todos esses são títulos, ou seja, são descrições do ser de Deus, descrições do caráter de Deus, tá bom? Agora, Deus é o título principal que nós aplicamos para esse ser que nós chamamos de Deus o Pai, ok? Então, Deus é o título principal e ele aparece em diversas fórmulas compostas. Então, ele é chamado de Senhor Deus, ele é chamado de Senhor Deus Todo-Poderoso, ele é chamado de o Deus vivo, ele é chamado de o nosso Deus que está sentado no trono. Esse título é um título muito importante, porque o trono em Apocalipse tem uma função primordial. O trono em Apocalipse mostra que Deus está no controle das atividades do mundo. Deus está no controle das atividades do universo. Essa é a ideia que é passada do trono. Para você compreender isso um pouquinho melhor, você se lembra quando lá no livro de Isaías, no momento de crise, os assírios, né, estavam cercando o povo de Deus, e aí Isaías vai para o templo, né? Ele vai para o templo e aí ele diz ele diz: eu vi o Senhor sentado num alto e sublime trono. Qual é a mensagem que essa imagem passou para o profeta? A mensagem é o seguinte: o mundo está desabando, mas Deus ainda está no controle. Então, o fato de que Deus é apresentado no trono em Apocalipse, isso significa que Deus, o Pai, está no controle do universo. Algumas pessoas até dizem o seguinte: o Espírito Santo não é Deus porque o Espírito Santo não tem um trono em Apocalipse. Mas elas, infelizmente, elas deixam de compreender qual é a função da palavra, da função da imagem do trono. Na verdade, o Apocalipse fala que Jesus vai dividir o trono do seu Pai com todos os salvos. Então, pare para pensar qual o tamanho desse trono lá no céu. Já parou para pensar nisso? Você se lembra que Jesus disse que iria dividir, né? Ele diz assim, Apocalipse 3:21. Deixa eu ler aqui, porque eu não lembro exatamente das palavras textuais, mas eu lembro que isso está escrito em Apocalipse 3:21. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Diz assim, ó: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, Jesus está prometendo ao vencedor, todo vencedor vai se sentar com ele no trono. Agora, pare para pensar qual o tamanho desse trono. Deve ser um trono gigantesco, não é? Então, veja que, na verdade, a palavra trono, o fato de que Deus está sentado no trono, isso mostra que Deus, o Pai, está no comando da história do universo, ok? Então, essa é a importância da gente prestar atenção nos títulos que aparecem. Então, Deus também é chamado de o Deus do céu, ok? Esse é outro título que aparece para ele. O Senhor Deus dos santos profetas, esse é outro título que aparece para Deus, o Pai. Mas há outros títulos também. Deus, o Pai, é chamado de o Pai de Jesus, no livro do Apocalipse, né? Jesus se refere a ele como meu Pai, e João também se refere a Deus, o Pai, como seu Pai, ou seja, o Pai de Jesus. Algumas pessoas dizem o seguinte, tá vendo? Então, Jesus é o Filho de Deus, ou então Deus é o Pai de Jesus. Então, em algum momento da história, Jesus foi gerado. Mas não é isso que significa a ideia de filiação na mentalidade judaica. Na mentalidade judaica, a ideia de filiação significa o seguinte: tudo que o pai é, o filho também é. Então, por exemplo, a Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Então, todas as pessoas que mentem podem ser assim consideradas filhas do diabo, ok?
Então, filho da luz significa que a pessoa é luz. Filho das trevas significa que a pessoa anda nas trevas. Filho de Deus significa é Deus. E é por isso, a gente vai ver na semana que vem, aliás, não na semana que vem, na outra semana, quando Jesus utilizava esse título de Filho de Deus uma vez, e isso está relatado no Evangelho de João, no capítulo 5, os judeus queriam apedrejá-lo, porque eles disseram o seguinte, ele tá dizendo que Deus é o seu pai, ou seja, ele está se fazendo igual a Deus. Então, João capítulo 5 deixa muito clara a ideia de que ser filho de Deus na mentalidade judaica significa o seguinte, ele é igual a Deus. E aí você pergunta, mas a Bíblia também fala que nós somos filhos de Deus. Sim, a Bíblia fala que nós somos filhos de Deus. E, inclusive, Paulo diz que nós somos filhos de Deus recebidos por adoção. Então, a Bíblia estabelece uma diferença muito clara entre o fato de Jesus ser filho de Deus e o fato de nós sermos filhos de Deus. A Bíblia estabelece uma diferença muito clara. Mas o fato de que Deus, o Pai, é apresentado como Pai de Jesus, e João faz referência a Deus o Pai como seu Pai, ou seja, o Pai de Jesus, isso mostra claro que o Pai ele tem a função de ser regente do universo. Digamos assim, ele toma as rédeas, ele toma a dianteira no plano da salvação. Ele tem a função, né, de dirigir o plano da salvação. E é por isso que ele é apresentado como meu Pai, ou seja, o Pai de Jesus, seu Pai, o Pai de Jesus. Ele é apresentado também como Senhor, nosso Senhor. Ele é apresentado como Senhor da terra. E eu acho que eu já mencionei isso aqui, ele é aquele que está assentado no trono, isso aparece mais de uma vez, aquele que vive pelos séculos dos séculos, então esse título aponta para o fato de que Deus é imortal, de que o Pai é imortal, né? E a imortalidade é um atributo incomunicável da divindade, né? Somente 3 seres têm esse atributo, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqui nós temos outro título muito interessante, que é aplicado ao Pai, aquele que é, que era e que há de vir. Esse título aparece em Apocalipse capítulo 1, verso 4 e Apocalipse 1, verso 8. Esse título é interessante porque ele aponta para, mais uma vez, para a eternidade de Deus. Esse título, aquele que era e que há de vir, é possivelmente uma alusão ao título Eu Sou, do Antigo Testamento. Então, quando João aplica isso aqui ao Pai, ele está fazendo alusão ao Eu Sou do Antigo Testamento. Só que João, ele prefere descrever o título Eu Sou, e o que significa Eu Sou? Na mentalidade hebraica, o que significa Deus dizer Eu Sou? Significa o seguinte, que Deus, ele é no passado, ele é no presente, ele é no futuro. Ou seja, isso indica a imortalidade de Deus. É isso que significa o título Eu Sou. João, em vez de utilizar a mesma terminologia que aparece no Antigo Testamento, ele utiliza uma outra terminologia. Pergunta, perdão, por que João faz isso? Você sabe que eu já comentei isso várias vezes, a gente tem que entender a Bíblia na cultura em que a Bíblia foi escrita. E a cultura do profeta, a cultura de João, nesse período, é uma cultura extremamente politeísta. Por exemplo, os gregos acreditavam que Zeus é o líder do panteão, né? É o líder dos deuses. E os gregos costumavam dizer de Zeus o seguinte: Zeus é, Zeus era, Zeus será. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Ou seja, o que João está tentando transmitir ao utilizar esse título para Deus o Pai? Ele está tentando transmitir o seguinte: o verdadeiro Deus imortal, eterno, não é Zeus. É o grande Eu Sou da escritura hebraica, do Antigo Testamento. É isso que João está dizendo ao utilizar ou ao aplicar esse título para Deus o Pai. Aquele que é, que era e que há de vir. Aquele que é presente, era, passado, há de vir, futuro. Então, aqui nós temos uma referência a Deus, o Pai, mostrando que ele é o Deus eterno, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho, nós temos um título bem semelhante, Tu que és e que eras, né? Quase a mesma coisa que esse título, aquele que é, que era e que há de vir. Então, vamos avançar aqui mais um pouquinho, ver mais alguns títulos para Deus, o Pai. Então, ele é chamado de o Santo.
né? Ele também é chamado de soberano Senhor, outro título para o Pai. Ele é chamado de Alfa e Ômega. Para quem não sabe ou não se lembra, Alfa e Ômega são a primeira e última letras do alfabeto grego, né? Aliás, a palavra alfabeto na língua portuguesa vem do grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e beta é a segunda letra do alfabeto grego. Então você tem alfa, beta, alfabeto. Então essa palavra vem do grego e essas duas letras, alfa e ômega, são respectivamente a primeira e última letras do alfabeto grego. Então esse título é aplicado para Deus o Pai, alfa e ômega, primeira e última letras, princípio e fim, que significa exatamente a mesma coisa, ok? E quando a Bíblia fala de princípio e fim, não está falando que Deus tem um princípio e Deus tem um fim. O que a Bíblia está dizendo é que Deus é o fundamento e o propósito de todas as coisas. Então, Deus é o fundamento, o princípio, e ele é o propósito de todas as coisas. Inclusive, o Apocalipse aplica o título primogênito da criação a Cristo. E algumas pessoas dizem o seguinte, você está vendo aí? Então, Jesus foi criado, porque está falando do princípio da criação. Mas não é esse o significado da palavra princípio nessa expressão. A palavra princípio significa fundamento, ok? Ela vem de uma palavra grega que significa fundamento. Então, vamos ver aqui agora títulos para o filho. Então, você viu que o pai, ele tem ele é apresentado, ele é descrito no Apocalipse com cerca de 120 títulos diferentes. Ok? O título que mais ocorre é o título Deus, com algumas formas, né? Deus, Senhor, nosso Deus e assim por diante. O Filho, ele é descrito em Apocalipse com cerca de 80 referências, né? E dentre essas 80 referências nós temos diversos títulos. De novo, o que é um título? É um nome, o título é um nome. Para a mentalidade do primeiro século, título e nome são palavras sinônimas. O título é um nome que descreve uma pessoa, ok? Então, nós temos cerca de 80 referências ao filho e nós temos alguns títulos, como, por exemplo, o título do Cordeiro, que aparece 27 vezes, ou que é aplicado a Cristo 27 vezes. Na verdade, a palavra Cordeiro aparece em Apocalipse 28 vezes. Dessas 28 vezes, 27 são aplicadas a Cristo. E uma vez é aplicado a besta que sobe da terra, lá em Apocalipse 13, verso 11, que inclusive imita, de certo modo, a obra de Cristo, ok? Então esse é o título mais corriqueiro. Vocês se lembram quando João Batista viu Jesus pela primeira vez, o que foi que ele disse? João capítulo 1, verso 29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus ele é apresentado no Novo Testamento como o Cordeiro. E eu quero chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Os títulos que Cristo recebe são títulos que relembram a sua missão, a missão de vir a este mundo e morrer por nós. Os títulos que ele recebe remetem à sua encarnação, remetem à sua morte, sua ressurreição. Ou seja, os títulos que Jesus recebe em Apocalipse, eles contam a história de Cristo, a história da missão de Jesus. E o título mais comum, que é o título Cordeiro, aponta exatamente para isso, porque a palavra Cordeiro aponta para o fato de que Cristo veio para morrer. Ele veio para cumprir aquilo que foi dito pelos profetas, todo o ritual do santuário terrestre. Você tinha o cordeiro que era morto, e esse cordeiro apontava para Cristo. Ao o Novo Testamento dizer que Cristo é o cordeiro, ou quando João Batista viu Jesus pela primeira vez e disse, esse é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, em outras palavras, João Batista estava dizendo, esse é o Messias que veio para morrer. Então, vocês vão observar que os títulos que aparecem para Cristo em Apocalipse são títulos que apontam para a sua história, para o fato de que ele veio a este mundo para viver, morrer, ressuscitar e retornar ao céu. Então, vamos aqui. Então, ele é chamado também de Jesus. A palavra Jesus vem do hebraico, que significa o Senhor é a salvação. Então, veja que no nome que Cristo recebe, isso é o que Gabriel fala para Maria, isso está lá em Lucas capítulo 1, ela fala que ele será chamado de Jesus porque ele salvará
o seu povo dos seus pecados. Ou seja, o nome de Jesus significa Jeová é salvação. Então, Jesus, no seu nome, ele carrega a sua missão. Então, esse é o título, é um título também que ele recebe. Ele é chamado também de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o Senhor, é salvação, e Cristo é a tradução grega da palavra hebraica Messias. E o que significa a palavra Messias? Ungido. Ou seja, quando nós encontramos a expressão Jesus Cristo, todas as vezes que você ler a sua Bíblia e você encontrar a expressão Jesus Cristo, na verdade, o que o autor inspirado está dizendo é o seguinte: Jesus, o Messias. Então, veja que os títulos de Jesus apontam para a sua missão, para o que ele veio fazer nesse mundo. Vamos aqui avançar para outros títulos menos ocorrentes, né? Você tem Jesus Cristo, você tem apenas a palavra Cristo, você tem a palavra seu Cristo, significando o Messias de Deus, ou seja, o Messias enviado por Deus, é isso que significa a expressão seu Cristo. Ele também é apresentado como a testemunha fiel, ok? Ele é apresentado como o primogênito dos mortos. Isso aqui é algo que aponta para a ressurreição de Jesus. Lembre-se, como eu mencionei agora há pouco, os títulos de Cristo apontam para a sua missão. Ele veio a este mundo para viver por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós e retornar ao céu por nós. Então, os títulos de Jesus apontam para a sua missão de salvar a humanidade. Ele também é chamado de o primeiro e o último. Isso aqui é algo bem interessante, não é? Porque o Pai ele é chamado de princípio e fim, alfa e ômega, mas somente Jesus é chamado de o primeiro e o último. E aí talvez você faça a pergunta, pastor, por que somente Jesus é chamado de primeiro e último? Para mim, a razão para isso é porque essa expressão vem lá de Isaías, capítulo 48 ou 46, se não me engano, eu posso checar depois, e você tem ali uma alusão à Trindade, você tem um membro da divindade falando, não é? Dizendo que ele é primeiro e o último, e João utiliza esse título para aplicar a Cristo, para mostrar que Jesus é essa pessoa da divindade que está falando ali em Isaías. Okay? Então ele é chamado de primeiro e último, ele também é chamado de princípio e fim, e ele também é chamado de alfa e ômega. Essas três expressões significam a mesma coisa. Não significa que Deus tem um começo e um fim, longe disso. Significa que ele é o fundamento de todas as coisas e o propósito de todas as coisas, para o qual todas as coisas foram criadas. Ou seja, todas as coisas foram criadas para glorificar a Deus. Ok? Então, essa é a ideia, ou esse é o significado da expressão princípio e fim. Nós vamos continuar aqui. Outros títulos menos ocorrentes. Aquele que vive. Então, isso aqui é uma alusão à ressurreição de Jesus. Ele também é chamado de o Amém, uma expressão que significa assim seja, ou seja, ele é a confirmação de todas as coisas. E ele também é chamado de o princípio da criação de Deus. Eu já expliquei o que isso significa. Algumas pessoas acreditam que essa expressão significa que em algum momento da eternidade Jesus foi criado. O princípio da criação de Deus, mas não é isso que a palavra princípio significa. A palavra princípio significa fundamento. Ok? Por exemplo, você tem um texto da Bíblia que fala sobre as potestades do mundo. Algumas traduções utilizam a palavra principalidades, né? Governos, ok? Então, é mais ou menos esse o sentido da palavra princípio aqui. Então, Jesus, ele é o fundamento da criação de Deus, ok? Em outras palavras, o que, na verdade, essa expressão está dizendo é que Jesus é criador, né? Ele é o agente da criação de Deus. Então, ele também é chamado de o leão da tribo de Judá. Isso aqui é um título messiânico, né? Aponta para Jesus como Messias. Você tem aqui, ele também é chamado de como filho do homem. Então, é outra expressão que aponta para a encarnação. Então, como a gente tem observado até agora, os títulos de Jesus são títulos que apontam para a sua missão, a missão de salvar a humanidade. Então, são títulos que apontam para a encarnação, para a sua morte, para a ressurreição e a ascensão ao céu. Então, são títulos que apontam para a história de Jesus, ok? Vamos avançar aqui um pouquinho. Ele também é chamado de o Santo,
o verdadeiro, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, já mencionei isso aqui. A raiz de Davi é outro título messiânico. Então, João, em outras palavras, ele está dizendo, Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento. Ele também aparece como Miguel, aquele que é igual a Deus, é isso que significa o título Miguel, aquele que é igual a Deus. Vamos avançar aqui um pouquinho. Ele também é chamado de o Filho de Deus. Eu já expliquei o significado dessa expressão. Filho de Deus não significa que Jesus foi criado em algum ponto da eternidade. A ideia de filiação na mentalidade judaica significa o seguinte: tudo que o pai é, o filho também é. Então, a expressão filho de Deus, na verdade, significa que ele é igual a Deus. Ele tem a mesma natureza de Deus, ou seja, ele é Deus. Então, é isso que significa o título, o Filho de Deus. Ele também é chamado de o Filho varão, no caso da mulher. Então, mais um título que aponta para o fato de que Cristo encarnou. Ou seja, ele veio a este mundo, ele nasceu como homem, ele viveu como homem, ele morreu, ressuscitou e retornou ao céu. Então, os títulos que aparecem em Apocalipse aplicados a Cristo nos relembram a história de Jesus. Vida, morte, ressurreição e ascensão, né? Ele também é chamado de Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, veja que quando o livro do Apocalipse fala sobre Jesus, quando o livro do Apocalipse descreve Jesus, o livro do Apocalipse enfatiza a missão de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, o livro do Apocalipse também enfatiza o fato de que Cristo rege o universo. Ele é apresentado como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, isso aqui são títulos de realeza, apontando para o fato de que Cristo também rege o universo. Ele também é chamado de Estrela da Manhã. Então, veja, em resumo, os títulos que o Apocalipse apresenta para Cristo são títulos que contam a história de Jesus, que apontam para o fato de que Cristo veio a este mundo, ele viveu, morreu, ressuscitou e retornou para o céu, ok? Vamos agora dar uma olhada nos títulos que o Apocalipse apresenta para o Espírito Santo. E o Espírito Santo é a pessoa menos mencionada no livro do Apocalipse, não somente em Apocalipse, mas praticamente na Bíblia inteira, o Espírito Santo parece que é aquela pessoa que age por trás dos bastidores, né? O Espírito Santo não sente nenhuma necessidade de estar em evidência, então ele age por trás dos bastidores. É por isso que Cristo utilizou a simbologia do vento para o Espírito Santo. Ele disse, olha, você não vê, mas você vê os efeitos, né? Não sabe de onde vem, para onde vai, mas você vê os efeitos. Jesus disse, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. No Apocalipse, o Espírito Santo é mencionado cerca de 17 vezes, ok? 4 delas são expressas simbolicamente. Não é de se estranhar, porque o livro do Apocalipse é um livro simbólico, né? Aliás, quando você abre o livro do Apocalipse, isso é bem interessante, logo no capítulo 1, você não percebe isso quando você lê sua Bíblia em português. Mas quando você lê a Bíblia em grego, você percebe um detalhe muito interessante. Então, lá em Apocalipse 1, versos 1 e 2, quando diz assim, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Essa palavra notificar, no texto grego, significa comunicar por meio de símbolos. Então, isso é bem interessante, porque já no início do livro do Apocalipse, João avisa que o que ele vai apresentar é uma comunicação por meio de símbolos. Então, a gente sabe que o livro do Apocalipse é um livro com muitos símbolos, né? E o Espírito Santo é apresentado a partir de símbolos, de uma linguagem figurada, como, por exemplo, aparece em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Ele é chamado de os 7 Espíritos. Você sabe o que significa o número 7? O número 7 significa perfeição e plenitude. Por que o Espírito Santo é chamado de os 7 Espíritos em Apocalipse? Indicando a perfeição de sua obra e a plenitude. É possível que João utilizar a expressão os 7 Espíritos também para se referir ao fato que o Espírito Santo foi derramado no Pentecostes.
Então, a igreja recebeu a plenitude do Espírito, isso, esse derramamento dura até hoje, nós vamos receber um poder maior ainda antes da segunda vinda. Então, a expressão 7 Espíritos aponta para o fato de que o Espírito Santo desenvolve sua obra de maneira perfeita e plena. Ele também aparece em Apocalipse 3, verso 1, Apocalipse 4, verso 5, Apocalipse 5, verso 6, a partir da expressão os 7 Espíritos de Deus. Algo muito semelhante que acontece no Antigo Testamento, quando o Antigo Testamento se refere ao Espírito Santo a partir da expressão o Espírito de Deus, e que aparece também em outros lugares do Novo Testamento. Então, é muito semelhante o que está acontecendo aqui. Porém, em vez de João se referir ao Espírito de Deus, utilizar essa expressão, ele utiliza a expressão os 7 Espíritos de Deus para se referir à plenitude do Espírito e à perfeição da obra do Espírito. É também muito provável que João utilize a expressão 7 porque são 7 igrejas, ou seja, para mostrar que o Espírito está atuando em cada uma das igrejas. Essa é uma forma também da gente entender o uso da expressão 7 aplicado ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo também é mencionado como o Espírito 13 vezes, assim como acontece em outros lugares do Antigo e do Novo Testamento. E como acontece no restante da Bíblia, a ênfase parece estar mais na sua função do que na sua pessoa. Como é que a gente sabe que isso está mais ligado à função do Espírito? Por causa da simbologia envolvida com o termo, né? Os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos. Então, a palavra 7 aponta para a perfeição e a plenitude da obra do Espírito Santo, né? Ok, agora eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante que aparece em Apocalipse, que é a permuta de títulos. Então, há diversos títulos que são permutáveis entre o Pai e o Filho. Em Apocalipse, eu queria falar sobre alguns deles. Por exemplo, o título O Alfa e o Ômega. Então, ele aparece aplicado ao Pai, em Apocalipse 21:6, e ao Filho, em Apocalipse 22:13, ok? O título Princípio e o Fim é a mesma coisa, ele também é aplicado ao Pai e ao Filho. Você se lembra que eu mencionei agora há pouco que o título Primeiro e Último, que é muito semelhante aos títulos o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim, o título Primeiro e Último é aplicado somente a Cristo no livro do Apocalipse. E a razão para isso, somente repetindo, muito provavelmente é porque esse título vem lá de Isaías, capítulo 48, capítulo 46, não lembro exatamente agora o capítulo, posso checar depois. E lá em Isaías, muito provavelmente, esse título é utilizado por Cristo, lá em Isaías. Ou seja, João utiliza o título primeiro e o último para identificar essa pessoa que fala, essa pessoa da divindade que está falando lá em Isaías, como filho. Então, veja que os títulos, eles são utilizados com uma função teológica, né? A gente não pode entender a terminologia que a Bíblia utiliza, a terminologia que o Apocalipse utiliza, do jeito que a gente entende a palavra na nossa cultura hoje. Então, a gente tem que buscar lá na cultura do profeta, a gente tem que buscar a razão por que ele está utilizando determinadas palavras. Existe uma função teológica ao João utilizar a expressão primeiro e último, ok? Repetindo, para identificar essa pessoa da divindade lá em Isaías 48 como o Filho, é Cristo falando. Jesus também, ele é apresentado como santo, Apocalipse 3:7, Apocalipse 16:5, e ele também é chamado de Senhor. Então, nós temos vários vários exemplos de passagens em que Cristo é apresentado como Senhor. Então, veja, tanto o Pai quanto o Filho são chamados de Alfa e Ômega, são chamados de princípio e fim, de santo e de Senhor. E o que isto significa? O fato de que o Apocalipse utiliza títulos de maneira intercambiável entre o Pai e o Filho, o que isso significa? O Pai e o Filho compartilham dos mesmos atributos essenciais da divindade. Esse pensamento é introduzido logo no início do livro, eu vou mostrar aqui o texto, mas acima de tudo, o pai e o filho, eles recebem os mesmos títulos, aliás, eles recebem alguns títulos, eles têm títulos intercambiáveis, porque João quer mostrar que eles compartilham de determinadas funções. De maneira bem direta, o que a gente pode dizer é o seguinte, que o pai, ele é o regente do universo,
né? Segundo o livro do Apocalipse, isso fica muito claro. E Jesus, ele é o co-regente do universo. Então, eles regem juntos o universo. E o Espírito Santo está aqui na Terra, e ele tem uma função relacionada ao Pai e ao Filho. Ele é representante na Terra do Pai e do Filho. É por isso que Jesus enfatizou tanto o fato de que o Espírito Santo é Parácletos. Eu mencionei nas nossas duas últimas reuniões que o termo Parácletos, na mentalidade do primeiro século, tem mais ou menos o significado do termo advogado hoje. E é por isso que o tradutor da Bíblia, lá em 1 João, traduziu Paráclitos aplicado a Cristo como advogado. Mas o que é um Paráclitos? É um representante legal. Jesus enfatizou muito o fato de que o Espírito Santo é Paráclitos, ou seja, o Espírito Santo está na Terra e ele é o representante legal do Pai e do Filho. Então, o fato de que o Pai e o Filho eles têm títulos intercambiáveis, isso aponta para a ideia de que o Pai e o Filho são, respectivamente, regente e corregentes. Regente e corregente do universo. Agora, é preciso ficar muito claro que em Apocalipse nós temos 3 pessoas distintas, ok? O Espírito Santo, ele não recebe, não é descrito em Apocalipse com alguns títulos que são aplicados ao Pai e ao Filho, porque o Espírito Santo está na Terra representando, como representante legal do Pai e do Filho. O Pai e o Filho são apresentados como regente e corregente do universo. Mas o Apocalipse deixa claro que nós temos 3 pessoas distintas, coeternas e que podem receber o título de Deus, né? Então nós temos aqui Apocalipse 1:1, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Nós temos pelo menos 2 pessoas. A estratégia de João em Apocalipse 1:1 é semelhante à sua estratégia no Evangelho, quando ele diz: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. João precisa utilizar a preposição com para indicar que nós temos pelo menos 2 pessoas. Caso contrário, nós não entenderíamos a terceira afirmação desse verso, que é o verbo era Deus. Então, como é que pode o verbo ser Deus, ok? E estar com Deus? Só existe uma razão, só existe uma forma de explicar isso, é porque o verbo ele é distinto de Deus. O texto está falando de 2 pessoas distintas. Então, a estratégia que João utiliza no capítulo 1 do Evangelho é a mesma que ele utiliza aqui no capítulo 1 de Apocalipse. E fica muito claro que João, que o Apocalipse está falando de 3 pessoas por causa da saudação ou da introdução que nós vemos no verso 4. Eu já expliquei nas 2 últimas aulas, essa saudação, essa forma de João começar o Apocalipse se assemelha muito à maneira como Paulo começava as suas cartas. Nós temos o Apocalipse enviado às 7 igrejas da parte de 3 pessoas, da parte daquele que é, que era e que há de vir, isso aqui é o Pai, da parte dos 7 Espíritos. Nós vimos que isso aqui é uma referência ao Espírito Santo, e também aqui da parte de Jesus Cristo. Então, nós temos aqui 3 pessoas claramente. Se o Espírito Santo é colocado junto do Pai e do Filho, só existe uma forma de explicar isso. Ele é Deus, assim como o Pai é Deus, assim como o Filho é Deus. Mas é claro que a palavra Deus é um título, nós não cremos em triteísmo, nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus, ou seja, o Pai pode ser chamado de Deus, o Espírito Santo pode ser chamado de Deus e o Filho pode ser chamado de Deus. Nós cremos em um Deus, mas em 3 pessoas. Assim como fica claro aqui em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. Então, a ideia de que o Espírito Santo ele é um representante do Pai e do Filho fica evidente a partir de algumas expressões que o Apocalipse utiliza, né? Por exemplo, aqui em Apocalipse capítulo 4, verso 5, o Espírito Santo é chamado de as 7 lâmpadas de fogo, né? E é muito interessante porque quando você lê o início do livro, você tem as 7 igrejas, ok? E Jesus está ali por trás do candelabro. Apocalipse capítulo 1, versos 12 e 13. Isso mostra que Jesus se identifica com as igrejas. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo, ele é apresentado como 7 lâmpadas de fogo. Então, a gente vê que existe uma relação muito íntima entre o Espírito Santo e Cristo.
Isso fica mais claro ainda lá em Apocalipse capítulo 5 e o verso 6. E esse texto eu gostaria de ler para você. Apocalipse capítulo 5 e o verso 6. Diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então é bem interessante isso, porque Apocalipse 5, verso 6 apresenta o cordeiro com 7 chifres e 7 olhos. A expressão 7 chifres significa que o cordeiro é onipotente. A palavra chifre significa poder, na mentalidade hebraica, e o fato de que ele tem 7 chifres, ou seja, ele tem pleno poder, ou seja, ele é onipotente. 7 olhos, a palavra olhos, no mundo antigo, era aplicado para se referir à inteligência. Quando a Bíblia diz que o cordeiro tinha 7 olhos, na verdade o que a Bíblia está dizendo é que Jesus é onisciente. E aí agora o Apocalipse identifica os 7 olhos, dizendo que são os 7 espíritos. A gente já viu em Apocalipse 1, 4, 5 e 6 que o Apocalipse fala de 3 pessoas distintas. Mas em Apocalipse 5 e 6, nós temos uma relação muito íntima entre o Cordeiro e o Espírito Santo. Por quê? Essa é uma forma de João dizer, de maneira simbólica, que o Espírito Santo ele responde pelos interesses do Filho, né? Então, em resumo, a gente pode dizer o seguinte: isso indica que a missão do Espírito Santo está intimamente relacionada com os interesses do Pai e do Filho. Em outras palavras, João está dizendo aqui a mesma coisa que ele diz no Evangelho, quando a palavra Paráclitos é aplicada a Cristo. O Espírito Santo é o representante legal do Pai e do Filho aqui na Terra. Então, em resumo, o Apocalipse fala de 3 pessoas distintas, elas compartilham dos mesmos atributos da divindade, né? A revelação a João, ela vem de Deus e de Cristo, Apocalipse 1, verso 1. O nome de Deus e o nome de Cristo estão escritos na testa dos vencedores na igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, verso 12. A gente vê que existe uma relação, uma ligação muito íntima entre o Pai e o Filho, assim como existe uma ligação muito íntima entre o Filho e o Espírito Santo. Então, Jesus promete aos vencedores da igreja de Laodiceia que eles se sentarão no trono, assim como ele, no caso, Jesus venceu e se sentou com o Pai em seu trono. Então, voltando a um comentário que eu fiz no início, algumas pessoas dizem o seguinte: o Espírito Santo não é Deus porque ele não tem um trono em Apocalipse. Mas a gente tem que parar para pensar qual é a função da expressão o trono em Apocalipse. A expressão o trono está indicando, está apontando para o fato de que o Pai e o Filho eles são regentes do universo. E o Espírito Santo está aqui na Terra como representante legal do Pai e do Filho. Um outro ponto importante é que esse trono, pare para pensar, Jesus promete aos vencedores da igreja de Laodiceia que eles se sentarão no trono. Então, todos os vencedores se sentarão no trono. Esse deve ser um trono gigantesco. Tem espaço para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo e para todos os redimidos. Ok? Então, o fato de que o Espírito Santo não é mencionado sentando no trono, isso não significa que o Espírito Santo não é Deus. O que a gente tem que entender é a função da expressão trono em Apocalipse. Aliás, tem um professor de teologia, esqueci o nome dele agora, ele escreveu uma dissertação de quase 600 páginas apenas explicando o significado da palavra trono em Apocalipse. Quase 600 páginas somente para explicar a função e o significado da palavra trono em Apocalipse. E a conclusão a que ele chega, e ele explica isso muito bem na dissertação dele, é que a palavra trono ela tem uma função. E qual é a função? Uma das funções da palavra trono é mostrar que Deus, o Pai, está no controle ele está no controle do universo. Ele é o regente do universo, ele está no controle da história da salvação, do plano da salvação, ok? Então, a palavra trono não é para dizer que somente o Pai é Deus. A palavra trono está ali para dizer que Deus, o Pai, ele rege o universo. Quando a gente pega os títulos para Cristo, e a gente vê que alguns títulos são intercambiáveis,
com títulos aplicados ao Pai, a conclusão a que nós chegamos é que o Filho, ele é corregente do universo. E o Espírito Santo, ele é o representante legal do Pai e do Filho aqui na Terra. Então, o que João faz em Apocalipse é a mesma coisa que acontece no Evangelho de João, quando Jesus se referiu ao Espírito Santo como Paráclitos, como representante legal. Então, a gente tem que entender o Apocalipse também a partir de outros textos que são utilizados em outros lugares da Bíblia. Então, veja, aqui no sexto selo, os ímpios fogem da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Então, se refere ao Pai assentado no trono, o Apocalipse enfatiza muito bem isso. O Pai assentado no trono, o Apocalipse também menciona o trono do Filho, mas o Apocalipse enfatiza mais o Pai assentado no trono. Por quê? Porque o Apocalipse está enfatizando o fato de que o Pai, ele é o regente na história da salvação, ele é, digamos assim, aquele que lidera o plano da salvação, ok? E o Filho é apresentado como corregente, como eu mencionei. Em Apocalipse 7:10, a grande multidão clama salvação ao nosso Deus e ao Cordeiro. Isso é bem interessante porque Paulo, lá em Coríntios, ele se refere a Deus como nosso Salvador e ao Cordeiro como nosso Salvador. E João está fazendo exatamente a mesma coisa aqui. Em Apocalipse 26, os que participam da primeira ressurreição atuarão como sacerdotes de Deus e de Cristo. Você observa que existe uma relação muito íntima entre o Pai e o Filho em Apocalipse, assim como existe uma relação muito íntima entre o Filho e o Espírito Santo. Em Apocalipse 22, 1 e 3, Deus e o Cordeiro compartilham o mesmo trono. A gente já viu isso. Então, vamos aqui agora para os papéis individuais dos membros da divindade. Eu quero ver se eu consigo terminar em 5 minutos para abrir espaço para perguntas. Então, em resumo, qual o papel do Pai? Ele é o soberano regente do universo, aquele que recebe a adoração de todas as coisas criadas, ele é o Pai de Jesus Cristo. Eu já expliquei o que isso significa, não significa que o Filho foi gerado em algum momento. Ele é o Deus do céu, o Senhor da terra, o Senhor Deus dos santos profetas. Enfim, esses títulos mostram que se há qualquer senhorio entre as três pessoas da Trindade, este senhorio pertence ao Pai. Se existe um senhorio, ele pertence ao Pai. Porém, isto apenas em termos de funções. Porque o Novo Testamento é muito claro, tudo que o Pai é, o Filho também é. Tudo que o Pai é, o Espírito Santo é. Tudo que o Filho é, o Espírito Santo é. Tudo que o Espírito Santo é, o Pai é. Então, a Bíblia é muito clara em relação a isso. Mas o Apocalipse aponta para um senhorio, sim. Mas esse senhorio, ele é funcional. Então, isso aqui é um ponto extremamente importante. Esse senhorio, ele é funcional. Isso tem que ver com a função que o Pai exerce no plano da salvação. E o Filho? O Filho compartilha algumas funções com o Pai, mas há funções que só pertencem a ele. Por exemplo, ele é semelhante a filho do homem. Por que essa função só pertence ao Filho? Porque o Pai não se transformou em homem. O Espírito Santo não se transformou em homem. Então, esses títulos, nós vimos alguns títulos de Cristo se remetem à encarnação de Cristo. Então, ele é semelhante a filho de homem, ele é leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que são títulos messiânicos, né? Estão vindo lá do Antigo Testamento. Ele é o Cristo, que é a palavra que significa ungido em grego, né? A tradução da palavra Messias em hebraico. Então, ele é descendência da mulher. Então, isso aqui aponta também para a encarnação de Jesus. O filho varão que regeria todas as nações com cetro de ferro. Isso aqui aponta para a entronização de Cristo. O Cordeiro que morreu, foi crucificado de acordo com o plano estabelecido da fundação, antes da fundação do mundo. Tudo isso aqui aponta para a encarnação de Cristo. Ele morreu e voltou à vida. Apocalipse 1:18, Apocalipse 2, verso 8. Ele está vivo para sempre e tem as chaves da morte e do inferno. Então, vocês veem que os títulos que João utiliza para Cristo são todos títulos que apontam para a encarnação, ministério de Cristo, no caso, vida, morte, ressurreição e entronização. Então, veja o quanto são importantes os títulos aplicados para Cristo e como é importante a gente entender a dinâmica desses títulos. João escolhe os títulos para apresentar as funções
desses 3 membros da divindade, né? Então, Jesus conhece intimamente as igrejas, conhece as suas obras, ele aconselha e apela às igrejas, ele recompensa os vitoriosos, ao que vencer, né? Ele diz, ele luta contra Satanás para defender o seu povo. Em síntese, a gente pode dizer o seguinte: o Filho é o corregente do universo e representante da humanidade, e se subordina funcionalmente ao Pai. Existe uma subordinação, sim, mas essa subordinação ela é funcional, ela tem que ver com a função de Jesus no plano da salvação. E em relação ao Espírito Santo, né? Então, dentre as 3 pessoas da Trindade, o Espírito Santo é ao menos descrito em Apocalipse, nós vimos. Sua função é descrita a partir de uma linguagem simbólica. Ele é apresentado como 7 lâmpadas, os 7 olhos do Cordeiro, né? Isso aqui, na verdade, é uma alusão a 2 Crônicas 16:9, né? Quando diz que os olhos do Senhor examinam toda a terra. Então, João aplica isso ao Espírito Santo, né? Então, portanto, o que a gente pode ver aqui sobre o papel do Espírito Santo? O Espírito Santo é o representante do Pai e do Filho na Terra. Ele é a voz da consciência. Então, Cristo se identifica à igreja de Sardes como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Então, Sardes é uma igreja que parece viva, mas está morta, o Espírito Santo vivifica. É interessante isso aqui porque a gente vê isso em todo o Novo Testamento, essa função vivificadora do Espírito Santo. A gente já vê isso em Gênesis, não é? A gente já vê quando a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida sobre o homem. E quando a gente vai para os salmos aplicam isso à função do Espírito, né? Ou seja, mostrando que o Espírito Santo atuou ou participou ativamente da criação. Então, o Espírito Santo tem essa função vivificadora. Em Apocalipse 22:17, o Espírito Santo convida o que tem sede a tomar da água da vida. Esta água da vida foi do trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui a gente vê uma íntima ligação entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo convida o que tem sede a tomar da água da vida. Mas em Apocalipse 22:1, esta água da vida flui do trono de Deus e do Cordeiro. Então, a gente vê aqui claramente que o Espírito Santo está atraindo a atenção para o Pai e o Filho. Por quê? Porque o Espírito Santo é o representante do Pai e do Filho, né? Então, ele se identifica com o Pai e o Filho. Enfim, em uma frase a gente pode dizer o seguinte: o Espírito Santo ratifica as ações do Pai e do Filho na vida do crente. Bom, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a falsa trindade, somente para dizer o seguinte, que se existe uma falsa trindade em Apocalipse é porque existe uma verdadeira trindade, mas vai ficar para outro dia. Eu quero concluir, porque eu quero abrir espaço para perguntas. Então, concluindo, a trindade em Apocalipse é composta de 3 pessoas distintas e coeternas, isso fica muito claro em Apocalipse capítulo 1, versos 4 e 5. Cada membro possui uma função diferente no plano da salvação, trabalhando para erradicar o pecado. O Filho se subordina ao Pai e o Espírito Santo ao Filho, e por extensão ao Pai. Porém, esta subordinação é apenas funcional. Existe sim uma subordinação, mas ela é funcional. Ela não é, digamos assim, existencial. Não tem que ver com a essência desses seres, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Perdão, tem que ver com a função deles. Ok? E por fim, se existe uma falsa trindade, não deu tempo a gente comentar isso, talvez outro dia. Se existe uma falsa trindade, é porque existe o verdadeiro a que imitar. Bom, eu finalizo aqui a apresentação e eu queria ter deixado mais espaço para perguntas, mas não ficou tanto espaço assim. Já são quase 9, faltam 3 minutos para as 9. Mas eu queria ouvir vocês e ver se tem alguma pergunta ou algum comentário. Professor Santana. Pastor, quando Jesus Cristo é chamado de primogênito, está se referindo, primogênito da criação, por exemplo, está se referindo a Cristo como substituto de Adão? Também, sim.
A palavra primogênito é um título que vem do Antigo Testamento. Por exemplo, a gente sabe que Isaac não era o primogênito de Abraão, correto? Ismael era o primogênito de Abraão, mas a Bíblia se refere a Isaac como o primogênito de Abraão. Então, a partir daí, a gente percebe que a palavra primogênito, ela tem que ver com uma função especial. Então, Cristo, ele realmente veio ao mundo como Adão, ele é o último Adão, né? E como esse último Adão, ele vence onde Adão perdeu, ele entrega a sua vida, não é? E ele ressurge, não é? E como esse novo Adão, ele comissiona a igreja. Então, a gente pode, sim, entender com uma possível alusão a Adão, mas principalmente, isso é uma alusão a Isaac. Isaac, ele é um tipo de Cristo, ou seja, Isaac, ele apontava para Cristo. Vocês já leram sobre isso, tipologia. Então, Isaac é um tipo de Cristo, Adão também, Josué e vários outros. Ok? Então, na verdade, a palavra primogênito, ela está recuperando aquilo que Isaac representou para Abraão e para Abraão como o filho da promessa. Jesus também é o filho da promessa, né? Porque ele é o prometido das Escrituras do Antigo Testamento. Ok? Muito boa pergunta, professor Santana. Mais alguma questão, alguma coisa que não ficou clara? Eu acho que hoje eu acabei falando rápido de novo, Wilma. Não é? Bastante coisa para falar. Williams. Eu tenho uma pergunta. Você mencionou que Apocalipse 4:5 fala o Espírito de Deus, 7 Espíritos de Deus, se me falha a memória. Esse Espírito de Deus é a mesma nomenclatura que é utilizado em Gênesis capítulo 1, quando fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo? É praticamente a mesma coisa. A gente não pode dizer que é exatamente a mesma coisa, porque são línguas diferentes, né? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento em grego. Mas se a gente for para a versão grega do Antigo Testamento, a expressão, sim, vai ser a mesma, ok? Em grego, na versão grega do Antigo Testamento, que a gente chama de Septuaginta. Então, é praticamente a mesma coisa, com uma pequena diferença, que em Apocalipse, em vez de o Espírito de Deus, nós temos ali os 7 Espíritos de Deus. Espírito de Deus. Os 7 Espíritos de Deus. E, novamente, por que 7? É para indicar a perfeição e a plenitude da obra do Espírito Santo. Né? Santana, então, quando em Gênesis capítulo 1, quando se refere ao Espírito de Deus, ele está se referindo ao Espírito, mais um membro da Trindade, e não a forma de Deus sendo Espírito, certo? Exato, corretamente. Né? A gente acredita que ali é uma referência claramente ao Espírito Santo. Né? Não a forma de Deus. Não, exato, é o Espírito Santo. Isso fica claro, Williams, a gente não vai ter tempo para explorar, mas se a gente tivesse tempo, seria muito interessante a gente observar no Antigo Testamento todas as vezes que a Bíblia fala sobre o Espírito de Deus, não vou dizer todas as vezes, mas na maioria das vezes, o Antigo Testamento se refere ao Espírito de Deus apontando para as mesmas funções que o Espírito Santo tem no Novo Testamento. Isso é muito interessante. Por exemplo, o Espírito de Deus atuando nas pessoas ali que construíram o templo, ou seja, ele está entregando os dons. Por exemplo, nos Juízes, o Espírito Santo dirigindo o papel ou a função, a vida dos juízes ao dirigirem o povo. E isso é muito semelhante ao que acontece no Novo Testamento, quando o Espírito Santo dirige os apóstolos. Então, se a gente fizer uma comparação entre o que o Espírito Santo faz no Novo e o que o Espírito Santo faz no Antigo, a gente vai observar que aquilo que o Espírito Santo faz no Novo é praticamente aquilo que ele já vem fazendo no Antigo Testamento. Porém, quando a gente vai para o Novo Testamento, isso fica mais evidente, mais claro, né? Então, quando a gente vê a expressão Espírito de Deus ali no Antigo Testamento, essa é uma referência ao Espírito Santo. Um dos membros da divindade ou o terceiro membro da divindade, se a gente quiser mencionar assim. Então, foi muito boa essa pergunta e muito bom comentário também. Obrigado. Professor Santana. Pastor, desculpe, eu acho que eu estou tomando a vez de alguém, mas... Não, de forma alguma. Fique à vontade.
É quando o senhor falou que o Espírito Santo ele está aqui na Terra representando Jesus e o Pai, mas ele, pela sua onisciência, ele está no céu também, né? Porque ele trabalha em todos os anjos, trabalha em toda a criação, né? Sim, verdade. Esse foi um comentário muito, muito bom, porque, veja só, quando Cristo retornou ao céu, isso é bem interessante isso que o senhor falou. Quando Cristo retornou ao céu, a gente fala que Jesus retornou ao céu, mas ele é onipresente. É. Não é? Então, veja que a gente utiliza uma terminologia humana para a gente explicar certas coisas, mas é muito mais misterioso do que a gente imagina. Então, o Espírito Santo está na Terra, mas ele sabe o que acontece no universo inteiro, porque ele é onisciente. Né? E Jesus está no céu, mas ele também tem controle do universo inteiro, porque ele é onisciente, ele é onipresente. A grande questão, a gente não entende o que significa essa onipresença divina. A gente não tem como entender isso. O que significa essa onipresença divina? A gente não consegue entender. Por exemplo, quando a gente ora o Pai Nosso que estás no céu. Espera aí, ele está no céu? Ele está na terra também? Sim ou não? Sim, porque ele é onipresente, mas a gente diz, Pai Nosso que estás no céu. Então, veja que é muito interessante isso, e é bem complexo, e é muito misterioso, porque a gente não entende como funciona essa questão da onipresença divina. A gente não consegue entender isso. Mas os escritores sagrados, eles utilizam uma terminologia humana, porque é a única coisa que a gente pode entender. Mas o senhor foi muito feliz no seu comentário. O Espírito Santo, ele é onisciente, ele sabe o que está acontecendo no universo inteiro. Ele está na Terra, né? Mas ele também, de alguma forma, a sua presença preenche o universo inteiro, né? Mas a gente não consegue entender como isso funciona. Foi muito bom o seu comentário. Muito bom. Ok. Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Ok, gente. Então, me parece que ficou tudo bem claro, né? Eu Olá, queria agradecer. Ira. Oi, tudo bom? Como tá a Carolzinha? Tudo bem, Ira? Tá bem, tá bem. Feliz sábado. Feliz sábado. Você tinha uma pergunta? Não, eu só queria agradecer, que ficou bem Tá ótimo. claro. Ficou bem Amém, claro. amém, amém, amém. É a hora da ira, pastor. Como é que é? É a hora da ira. Muito bem, Ira minha santa. gente. Ira Mais algum... Eu acho que a gente pode finalizar, então, né? Mais alguma pergunta, alguma coisa que talvez precisasse um pouquinho mais de comentário, ou tá tudo realmente claro? Se alguém chegasse para você e dissesse assim, olha, agora explica para mim tudo que o pastor disse. Você teria condições de explicar tudo? Talvez, quem sabe, vendo o vídeo, né, ficaria mais fácil. Ok, minha gente, então acho que a gente pode finalizar. Viu? Então, na semana que vem, o pastor Agenilton vai estar conosco, ok? E o tema dele vai ser o desenvolvimento histórico da doutrina da Trindade na Igreja Adventista. Então, ele vai falar sobre aquilo que os pioneiros acreditavam e como a doutrina da Trindade se desenvolveu na Igreja Adventista. Então, esse vai ser o tema dele, ele vai abrir espaço para perguntas também, tá bom? E aí, se prepare para tirar alguma dúvida sobre essa questão dos pioneiros, né? Porque realmente vários pioneiros não acreditavam na Trindade como nós acreditamos hoje, ok? E o pastor Agenilton vai explicar tudo isso para a gente. Gente, vamos orar então? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse estudo que tivemos hoje, queremos te agradecer pela iluminação do Espírito Santo, queremos te agradecer pelo aprendizado. Queremos te pedir que o Senhor continue nos abençoando para que possamos aprender cada vez mais e aprofundarmos o nosso conhecimento e a nossa experiência com o Senhor. Por favor, nos dê um sábado repleto de bênçãos, que a tua bênção esteja sobre cada família aqui representada, sobre cada um de nós. Nós os colocamos nas tuas mãos e oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém.